Já temos em Cristo uma herança eterna e perfeita. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Deus, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. 1 de Pedro 1, de 3 a 12. Esta epístola é muito apropriadamente chamada de Carta da Esperança, assim como seu próprio autor é também chamado de Apóstolo da Esperança. Foi escrita para encorajar os cristãos perseguidos, creio que não só dos dias passados, mas de todas as épocas. O texto citado eu considero o texto áureo, é considerado, o texto áureo da epístola, pois encoraja os cristãos perseguidos a se manterem firmes, olhando para as alegrias e glórias por vir, advindas da herança eterna da salvação. Não podemos perder de vista que fomos regenerados para uma viva esperança, e quando se pensa em salvação, invariavelmente muitos são levados a imaginar que essa obra de Deus se limita a uma espécie de apólice de seguro contra o fogo do inferno. A obra da cruz é infinitamente maior, é completa, produz uma salvação perfeita e incorruptível, sem mácula e imarcessível. Há uma regeneração do espírito morto. O autor cristão Paul Washer, ele diz o seguinte: o universo foi criado a partir do nada, mas o homem foi recriado, regenerado a partir de uma massa corrompida. Esta é uma herança eterna que deve produzir em nós uma viva esperança. Ninguém pode tirar isto de nós, ninguém pode nos arrebatar das mãos daquele que nos regenerou. Os regenerados pela obra da cruz não se degeneram. Testemunhar na perspectiva da vitória tem se tornado cada vez mais raro no meio do povo de Deus. É comum as pessoas aguardarem o momento da chegada da bênção para, se ela chegar, então falar no assunto. O que mais chama atenção no meio dos sofrimentos é como as pessoas lidam com ele. Outro dia eu ouvi uma frase notável de um cristão chamado Nick Vujicic, evangelista e palestrante motivacional. Esse homem nasceu sem os membros superiores e os inferiores. Ele só tem o tronco e a cabeça. Diz ele: se o meu milagre não veio, que eu seja um milagre para outras pessoas. Esta é a fé do tipo, ainda que, manifesta pelo profeta Abacuque em dias de assolação. Ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, ele me habilita a andar em lugares altos. Aquele que enxerga a herança eterna da salvação, enxerga tudo nessa perspectiva. Os leitores de Pedro, do apóstolo Pedro, devem recobrar o ânimo por 3 razões. Primeira razão, eles foram regenerados para uma viva esperança, a salvação eterna. Segunda razão, os sofrimentos que experimentam confirmam o valor da fé salvífica. Aliás, os que perseveram até o fim são os salvos.
Terceira razão, esta herança eterna, que é a salvação, é plano de Deus e já foi anunciada pelos santos profetas do passado. Algo tão grandioso que até os anjos ansiavam observar. O que aprendemos com o apóstolo da esperança? Já fomos regenerados para uma viva esperança. A eterna salvação, não há o que temer. Os sofrimentos transitórios desta vida não podem ser comparados às alegrias e glórias por vir. Por maiores que sejam as nossas vitórias nas lutas daqui, elas são pálidas sombras diante do que nos espera na pátria celestial. Recobremos o ânimo. Os sofrimentos do tempo presente apenas confirmam a nossa fé, especialmente a salvífica. Os salvos perseveram até o fim, pois sabem em quem creem e sabem o que se operou neles. A salvação é plano de Deus, desde tempos eternos. Tudo foi preparado cuidadosamente por um Deus santo, misericordioso e gracioso, que nos amou primeiro e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Algo tão grandioso que até os seres celestiais ficaram maravilhados. Alegremo-nos e regozijemo-nos no Cristo, que Ele é a nossa esperança viva. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.